Em Jeremias, no hebraico, ímio ou orania em latim, o nome hebraico Jeremias pode significar o Senhor exalta ou o Senhor estabelece. Isso pode indicar que Jeremias foi um dos poucos indivíduos especificados na Bíblia como sendo designado por Deus antes de seu nascimento para uma missão e propósitos especiais. Ele nasceu na cidade de Anatote, aproximadamente 5 quilômetros a nordeste de Jerusalém. Seu pai, Ilquias, era um dos sacerdotes em Anatote, na região de Benjamim, e fazia parte do Reino do Sul de Judá. Bem-vindo ao nosso canal de Histórias Bíblicas, onde analisamos as ricas narrativas bíblicas para descobrir lições eternas e a profunda sabedoria presente em cada relato. Na exploração de hoje, mergulhamos na vida do notável profeta Jeremias. Sua trajetória não é apenas um registro histórico, mas também uma fonte de inspiração, orientação e reflexão para nossas vidas atuais. Junte-se a nós enquanto desvendamos os aspectos da vida de Jeremias, suas profecias e as mensagens de confiança que ecoam através das gerações. Apesar de ser chamado por Deus para servir como profeta, Jeremias sempre manteve seu papel de sacerdote, intercedendo literalmente pelo povo, por isso é conhecido como o profeta chorão. No vídeo de hoje, discutiremos a história do profeta. Meu nome é João Dário e bem-vindo ao Reflexo da Paz. Querido, peço a sua colaboração para se inscrever no canal e ative o sininho de notificações. Se você gosta do vídeo, deixe aquele like que me ajuda muito na produção de mais conteúdos. Vamos ao vídeo. O ministério de Jeremias iniciou no 13º ano do rei Josias e se estendeu pelos últimos 5 reis de Judá, abrangendo cerca de 40 anos. Josias foi um dos reis mais justos de Judá, implementando diversas reformas. Após sua morte, Jeremias lamentou profundamente. Após Josias, 4 reis injustos governaram: Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e, finalmente, Zedequias, que estavam no trono quando as forças babilônicas destruíram Jerusalém e incendiaram o templo. O livro de Jeremias é o mais extenso dos livros proféticos. Para exemplificar, se você juntar os 12 livros dos profetas menores, eles representam apenas 1/3 de Jeremias. Jeremias viveu nos últimos dias do Reino do Sul de Judá. Ele alertava constantemente sobre uma catástrofe iminente causada pela negligência da nação com a verdadeira religião, o retorno às práticas pacíficas e à injustiça social. Devido às suas tendências específicas contra Judá, Jeremias foi continuamente alvo de perseguição, zombaria e hostilidade de reis e governantes. Ele foi lançado em um poço cheio de lama ou esgoto. Jeremias não foi o único profeta de sua época, pois Abacuque e Sofonias eram seus contemporâneos. Ele também coincidiu com o tempo de Ezequiel, que estava cativo na Babilônia. É impressionante que as mensagens proclamadas por Jeremias e Ezequiel fossem semelhantes, apesar de um profetizar na Palestina e o outro na Babilônia. Durante o ministério de Jeremias, em 612 AC, a Síria foi derrotada pela Babilônia, que se tornou uma potência militar dominante. O exército de Nabucodonosor destruiu parcialmente Jerusalém em 604 AC e deportou pessoas para a Babilônia na primeira das 3 principais remoções. O segundo grupo de exilados foi levado para a Babilônia em 597 AC, e a terceira e última remoção ocorreu por volta de 586 AC, quando Jerusalém foi queimada e devastada. Durante essas invasões, Jeremias foi protegido e liberdade recebida e provisões do capitão do exército invasor. Mais tarde, Jeremias foi levado contra sua vontade junto com seu secretário Baruque e as filhas do rei Zedequias. Eles escaparam e retornaram para a terra de Judá. Seu destino final não está claramente registrado na Bíblia. A mensagem de Jeremias. Jeremias foi denominada como o profeta das nações e de todos os reinos do mundo. Ele foi enviado especialmente para ajudar Israel, embora grande parte de sua mensagem fosse direcionada ao povo de Judá. Ele também foi instruído a profetizar para a nação de Israel. Isso tem um significado especial, já que as 10 tribos do norte de Israel foram punidas e capturadas em 722 AC, cerca de 100 anos antes de Jeremias iniciar seu ministério.
Por que isso é significativo? É ilógico imaginar que suas profecias se referiam ao antigo Israel antes do cativeiro de Israel em 722 AC. Seria como prever a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial muito tempo depois de terem ocorrido. Passagens em Jeremias referem-se claramente ao período anterior ao retorno de Cristo, no final desta era atual de governo humano. É evidente que há uma mensagem de advertência para os descendentes modernos do povo de Israel. Através de Jeremias, Deus alerta nossas nações modernas que serão rejeitadas. Deus e os ensinamentos bíblicos, isso trará a manipulação moral e espiritual e exigirá uma experiência extraordinária. O profeta lamentador. Jeremias é frequentemente descrito como um desanimador sombrio com uma mensagem profética pessimista. Esta é uma impressão unilateral que não se baseia no conteúdo total do livro. Ele proclamou oficialmente a mensagem que Deus lhe deu. Uma mensagem de advertência sobre ameaças iminentes, a menos que o povo se arrependesse de sua desobediência voluntária. No entanto, a mensagem de Jeremias incluía profecias notáveis e alegres de misericórdia, libertação e vida abundante para todos. Ele previu um tempo em que o Messias retornaria para abolir o sofrimento humano, as guerras e a miséria. Através de Jeremias, Deus revelou o caminho para uma mudança de coração que tornaria um mundo de paz possível. Jeremias foi um profeta do Antigo Pacto com o coração do Novo Pacto. Jeremias é retratado como alguém que chorava e lamentava pela iniquidade e atitude impenitente de seu povo. No entanto, sua tristeza não era uma fraqueza, mas uma indicação de um indivíduo espiritualmente forte e maduro. Jeremias estava em boa companhia, pois o próprio Jesus Cristo é descrito como um homem de dores e conhecedor do sofrimento. Sim, Isaías, como um dos maiores profetas messiânicos, estava se referindo a ele. O oleiro e o barro. Nos capítulos 18 e 19, Jeremias utiliza a analogia do oleiro e do barro para ilustrar um princípio bíblico fundamental. Deus é o oleiro, e nós somos o barro. O barro não tem o direito de exigir nada do oleiro. Se o oleiro quiser remodelar o barro, isso depende dele. Da mesma forma, devemos estar desejosos de deixar Deus nos moldar de acordo com sua vontade e propósito. Servimos a um Deus amoroso e compassivo, e qualquer forma que Ele decida nos moldar será apenas para nosso benefício. Deus abençoará aqueles que responderem positivamente. Podemos extrair duas lições da passagem do oleiro e do barro. Primeiro, precisamos considerar que somos frágeis, começando com nosso corpo físico. Sim, Deus nos criou do pó. No entanto, a nossa fragilidade também não está no campo moral. Vivemos em tempos de relativismo, onde todos fazem o que querem, o que gera angústia, pois o ser humano necessita de parâmetros. Também somos espiritualmente frágeis. Podemos dizer que pensamos, mas não tanto quanto deveríamos querer. Muitas vezes vacilamos. A segunda lição é que precisamos confiar na fidelidade do Senhor. Quando Jeremias desceu à casa do oleiro, ele foi entregue ao seu trabalho nas rodas. Da mesma forma, Deus confia em seu trabalho, que é nos formar e refazer. Sua especialidade é fazer vasos de honra, e ele o faz de acordo com sua vontade e amor. Deus tem controle sobre todas as coisas. Precisamos nos render à sua ação e não ser tão relutantes. Jeremias, o profeta que profetizou durante o reinado de suas monarcas, viveu no período de declínio e queda do Reino do Sul, nos séculos 7 e 6 AC. Jeremias era filho de Ilquias e nasceu por volta de 650 AC, na cidade de Anatote, no território de Benjamim, perto de Jerusalém. O nome Jeremias pode significar "o Senhor identifica" ou "o Senhor exalta". Além de ser profeta, ele também era sacerdote. Sua infância ocorreu em um tempo tumultuado na história de Israel, com declínio religioso e paganismo. Apesar disso, ele cresceu em um lar temente a Deus, em contato com a tradição religiosa de seu povo. Chamado pelo Senhor como profeta, no 13º ano do reinado de Josias, em 627 AC, Jeremias inicialmente se sentiu inadequado para a responsabilidade, mas Deus o tranquilizou. Ele serviu em seu ministério por pelo menos 40 anos,
profetizando durante os reinados de 4 reis de Judá. O ministério de Jeremias começou em um ano marcado por mudanças internacionais significativas, incluindo a ascensão do Império Babilônico. Após um período de silêncio de cerca de 13 anos, durante o que mudou para Jerusalém, ele profetizou contra líderes como Jeoaquim e Zedequias, alertando sobre a inevitabilidade do cativeiro babilônico. A mensagem principal de Jeremias incluía um chamado ao arrependimento, um aviso do julgamento iminente de Deus, a predição do cativeiro babilônico e a queda de Jerusalém. Ele também responsabilizou o povo por seus pecados e anunciou a salvação de um remanescente através do exílio, com a promessa de uma restauração maravilhosa e um novo pacto. Apesar das perseguições, Jeremias manteve um ministério vigoroso, conhecido como o profeta chorão. Após a queda de Jerusalém, ele aconteceu na Babilônia e mais tarde no Egito, continuando a pregar a palavra de Deus até sua morte. As circunstâncias exatas de sua morte não são conhecidas, mas sua opinião perdurou, e havia especulações sobre uma possível ocorrência entre os judeus. Jeremias foi contemporâneo de outros profetas, como Sofonias, Naum, Ezequiel e Daniel. Com a morte do profeta Jeremias na Bíblia até hoje, há um mistério sobre seu falecimento. Muitos historiadores antigos afirmam que Jeremias foi apedrejado até a morte no Egito por alguns hebreus em revolta na cidade de Dafne. No entanto, as Escrituras Sagradas não mencionam nada sobre esse destino para o homem de Deus. Ao concluirmos nossa jornada pela vida do profeta Jeremias, esperamos que você tenha encontrado inspiração e compreensão nas mensagens profundas entrelaçadas em sua história. O compromisso inabalável de Jeremias com seu chamado, sua resiliência diante das adversidades e as mensagens poderosas que ele transmite servem como um farol para todos nós. Que as lições da vida de Jeremias continuam a ressoar em seus corações e mentes, guiando você em sua própria jornada de fé. Obrigado por se juntar a nós nesta exploração de narrativas bíblicas em nosso canal de Histórias Bíblicas. Fique atento para mais contos enriquecedores das Escrituras. Até a próxima vez, que a sabedoria da Bíblia ilumine seu caminho.